que esse ano é o ano da aceleração e produtividade. Pai, eu oro agora por esse tempo de instrução profética. Nós brincamos aqui porque estamos num ambiente de liberdade, casa paterna. Mas o Senhor é um Deus que se move na liberdade. Onde o Espírito de Deus está e a liberdade, nós nos movemos nessa liberdade. Nós levantamos as nossas mãos como filhos para receber da tua herança e da tua porção, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você se aproprie profeticamente de tudo que o Senhor separou para você. Tudo, se aproprie. Seja violento mesmo assim, eu me aproprio, Pai. Tome posse, Senhor, em nome de Jesus. Guia-nos a um ambiente de revelação, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos aqui em mais uma liberação de guia profética. E primeiro, para as pessoas que estão aqui, que não pertencem a essa igreja, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, sejam recebidos com todo o amor desse mundo. Amém, casa? Todo amor e todo carinho. Se você está visitando a casa a primeira vez, talvez você não vai encontrar um pastor tão ortodoxo, mas você vai encontrar um pastor genuíno e verdadeiro, tá certo? Eu não coloco máscaras no meu dia a dia, eu não coloco máscaras quando eu estou pregando, sabe? Eu decido às vezes até pagar um preço mais caro por ser genuíno e por não me vender, e por não cumprir um hobby. Eu prefiro ser o que o Senhor me chamou para ser e não colocar máscaras para isso. Então, você vai ver alguém liberando a palavra profética, mas ao mesmo tempo aqui eu vou brincar. E tem gente que vai fazer a pergunta: como é que você brinca na hora da unção? E como é que você não brinca e nem tem unção? Pronto. São coisas para mim que não fazem sentido. Eu conheço um Jesus que ele é simples, ele é prático. Eu tenho um problema com o evangelho que não é praticável. Eu tenho muito problema para quem fica muito na área. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo as pessoas, elas celebrando um evangelho que ele é tão abstrato, tão no campo das ideias, mas ele não é praticável. Ele não é praticável no nosso meio. Sabe, eu gosto do evangelho que funciona. Eu gosto do evangelho que muda as perspectivas. Quando o médico olhou para essa criança e disse que ele ficaria em estado vegetativo, hoje eu olho, ele está aqui na frente, com Air Jordan no pé, bonito pra caramba, e está dando legal para mim. Jesus está vivo, hein? Eu te amo, cara. É bom toda vez que eu vou pregar, tu fica aí mesmo, porque tu me inspira, que Jesus está vivo. A boa obra que Jesus começou em ti, ele vai concluir. Aí um dia eu vou estar sentado e quem vai estar pregando é tu e teu irmão. Se o evangelho não é praticável, cara, não funciona. Se ele não tem capacidade de mudar a vida das pessoas mesmo, então para mim não funciona. Então nós estamos aqui dentro de um profético que é praticável. No ano de 2022, nós recebemos uma direção muito estratégica do Senhor, que os próximos anos que viriam, eles seriam anos onde o planeta passaria por uma grande reorganização, e o primeiro ano seria um ano de caos, e depois viria uma agenda de 7 anos, onde o Senhor, ele estabeleceria um processo criativo organizacional. E quando eu falei isso, era totalmente sem sentido, porque no ano de 2022 foi o nosso primeiro concílio, porque o Casa Amarela Global, ele não nasceu num palco, ele nasceu ali em cima.
quando os líderes de setores de estratégia e influência se reuniram para traçar planos. Foi ali que nasceu o protocolo IIS, infiltrar, influenciar e subverter. E ali nós desenvolvemos também o protocolo da máscara de Faraó, que é um coração profético e apostólico, mas com uma linguagem, com uma aparência que parece o mundo, mas o coração pertence ao Senhor. São sacerdotes e profetas que não funcionam só no palco, não funcionam só dentro da igreja, mas estão operacionais em todas as áreas da sociedade. Então, foi ali que nós desenhamos esse projeto. E é engraçado hoje em dia você ver em outras cidades, em outros estados, as pessoas usando a camisa infiltrar, influenciar e subverter. Porque essa é a metodologia que o Senhor nos entregou e nós temos trabalhado em cima dela. É o protocolo de Daniel, é o protocolo de Esther, é o protocolo de José, de pessoas extremamente proféticas, porque só subsiste a Babilônia pessoas proféticas. Tem gente que quer, eu quero influenciar, mas você é influenciável, você não tem um coração profético. Então você vai se vender, você vai se perder no meio do caminho. Agora você precisa de pessoas que tenham um coração extremamente fiel à eternidade e relativo a esse mundo. Ou seja, a gente se relaciona, mas a nossa fidelidade não está nas alianças do mundo, está nas alianças eternas. Nós não nos vendemos, nós não negociamos princípio. Diga comigo, todo princípio que eu quebro, eu serei quebrado por ele. Entende isso? Se você faz negócios que quebram princípios, esses negócios te levarão a uma quebra. Se você faz negócios que honram princípios, esses princípios te promoverão. E é assim que funciona. Então, por mais que eu esteja no meio do mundo, eu não sou igual ao mundo. Então nós desenvolvemos ali uma palavra profética, baseada na palavra de José, onde José entendeu que viriam 7 anos de caos, de bonança, e depois viriam 7 anos de caos. Então a gente entendeu que o mundo passaria por uma grande transição de 7 anos. E eu me perguntei, Senhor, como foi que José organizou o Egito para os 7 anos de seca que viria? Como foi? E Deus falou comigo, o protocolo que José, quando você estuda historicamente, o protocolo que José utilizou foi o protocolo dos 7 dias da criação. Primeiro, ele pegou uma situação completamente caos, que nem a terra. A terra estava sem forma e vazia, o caos. O caos tomava conta de tudo. Aí se inicia no primeiro dia. No primeiro dia é o dia da luz. O Espírito pairava. Então a gente entendeu que o primeiro ano era o ano de organização. Então no ano de 2023 para 2024, a gente organizou a casa. Porque o ano de 2023 foi um ano de caos. A gente já vinha de uma realidade que estava bem caótica, então 2023 foi mais complicado, então foi caos. Mas em 2024 nós começamos um processo de organização. Nesse processo de organização nós começamos a aparelhar coisas. E quando chegou no ano de 2025, nós entendemos que era o ano de criar a atmosfera, que nem aconteceu com o planeta. A gente precisa criar agora um sistema para que a vida se desenvolva. Então no ano de 2024, olha como isso foi estratégico. Primeiro ano a gente precisava organizar coisas. Então nós começamos a Operação Terra da Liberdade. Nesse primeiro ano, a gente pegou e trabalhou duro para levantar R$1 milhão. Eu vou falar só dentro do quesito financeiro. Mas no quesito de discipulado, nós pegamos e trabalhamos a nossa metodologia de formação de discipulado. Esquadrinhamos toda a cidade, dividimos em planos, dividimos em zonas. Por quê? Porque era um ano de organização. Ao final do ano de 2024, batemos a nossa meta inicial. No ano de 2025, era outra palavra. Agora é o período de martelar. Vocês lembram disso? Martelar e criar estrutura. E eu vou te dizer, se você olhar para o ano de 2025, não foi um ano de martelar não, para criar estrutura. Mas eu vou te fazer uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta simples. Para quantos o ano foi um ano muito duro, o ano de 2025? Levante sua mão.
Agora eu vou perguntar, quantos que se movimentaram em cima de criar estruturas, desenvolver e aumentar a estrutura, se movimentaram em cima dessa estrutura e foram bem sucedidos, com toda a dor, martelaram? Quantos viveram essa estrutura? Levante sua mão. Olha isso, deu certo? Quanto eu vi de gente com empresa, com igreja, meu irmão, eu não tenho dinheiro para esta operação, mas eu vou martelar e vou expandir, porque o Senhor vai fazer algo. Quantos aqui não tinham dinheiro para comprar um apartamento? Eu vou casar, tá aqui, os meninos estavam ali, viveram essa história. Quantos não tinham dinheiro para transicionar de casa, mas eu vou viver? Por quê? Porque a palavra para esse ano de 2025 era um ano de dureza, mas eu tenho que criar uma atmosfera para estruturar. E o que a gente desenvolveu? Olha, gente, o saldo saiu de que a gente gastou de treinamento, 350 mil no rancho, mas aquele saldo está desatualizado. Sabe por quê? Porque 350 mil foi só a entrada. Agora, quando é que Gladstone? Que acaba? Quando? Em março, a gente quita. Sabe quanto é que agregou de valor no rancho? De 500 mil. Agora ele está 1 milhão. E se derem para a gente não quer. A gente não quer. Por quê? Porque a gente foi contramão. Pô, mas tem que comprar o prédio da igreja. Mas aí a gente vai na contramão. Não só vai na batalha da compra do prédio. Compra um rancho. E agora tem um ambiente de treinamento. Eu me lembro quando foi na palavra da contramão, o pessoal com a escola dos Santos Loucos, pastor, nós estamos há 3 meses da escola, e nós não temos canto para fazer a escola. E o pessoal dos outros estados estão perguntando, onde vai ser a escola? Eu digo, vai ser no Aquiraz. Vai ser lá. Onde? Não sei. E tem aquele momento que o caixa aperta e diz assim, não tem condição. Aí foi a hora que você queima os barcos e entra na guerra. Bota o soldado tudo na praia e toca fogo nos barcos, porque ou vence essa guerra, ou não tem mais como voltar para casa. E sabe o que aconteceu? A gente entrou dentro dos nossos carros, fomos atrás do terreno e com a proposta louca. Como é que você vai vender? Chegar para uma pessoa, vai vender 500 mil e chegamos para uma pessoa, você vai vender assim, as nossas propostas eram assim, proposta indecente. Por quê? Porque a gente tinha a palavra. Não, quero 600 mil. Não, a gente vai dar 500 mil e vamos dar 300 mil de entrada e o resto a gente vai parcelar. A pessoa vai comprar, vai dar a condição e o que aconteceu? E assim foi feito. E assim foi feito, e assim está sendo concluído, porque era um ano de martelar. No meio do ano do martelar, a gente decide fazer um evento de mais de 500 mil. Por quê? Porque tinha que se criar a estrutura. Por que nós fizemos um evento de 600 mil reais? Por que a gente não investiu dentro da igreja? Por quê? Porque para se governar na terra, precisa se governar primeiro no céu. O tráfico estava derramando sangue demais. O tráfico estava matando, roubando, comprando, se prostituindo. E estava por isso mesmo. A política estava calada com relação ao tráfico. Me fala o que aconteceu depois do global. Me fala quantas coisas foram desarticuladas. Me fala quantos líderes de facção já foram presos aqui no Ceará. Sabe por quê? Porque teve uma igreja municipal que se organizou. Alguém puxou o bonde, mas a igreja de Jesus estava junto lá no global, levantando um altar. Porque nem tudo é só o ganho que é visível, não. A gente gastou para quê? Para levantar um altar que cobrisse a cidade espiritualmente. Cobrisse ela espiritualmente. Para quê? Para que quando a gente fosse construir fisicamente, e os principados e potestades disseram assim, vocês não têm autoridade. Nós, temos sim, porque nós pagamos o preço do altar. Fizemos um evento e não cobramos nada, abençoamos a terra, trouxemos unções proféticas, unções apostólicas, abençoamos o povo de Jesus, celebramos uma ceia, e o que é ligado na terra é ligado no céu. Acabou-se.
Acabou-se. Sem condição, sem recurso. Com 150 mil reais, faltando uma semana. Pagamos tudo. Era o ano do martelar. E o que nós fizemos de estrutura? Deus deu. Agora chegamos no outro ano. Chegamos no terceiro dia da criação. E o que é o terceiro dia da criação? O terceiro dia da criação, aqui eu já vou entrar dentro das informações proféticas desse ano. É o ano das terras e das plantas. Deus cria a terra seca. Continentes e ilhas são colocados acima da água. Os grandes corpos de água são chamados de mares. E o solo é chamado de terra. E Deus declara que tudo isso é bom. Gênesis, capítulo 1, do 9 ao 13. É o terceiro dia. Então diga comigo, profeticamente, estamos no terceiro dia. E eu vou dizer uma coisa para você. Em 2022, olhe nossas palavras. E nós dissemos, em 2022, nós estávamos dizendo, até 2030 haverá um colapso econômico mundial. Até 2030, não é não, Casa Amarela? Agora está todo mundo dizendo, haverá um colapso no econômico mundial. Haverá uma crise mundial. E nós já estávamos dizendo desde 2022, o apocalipse será financeiro. Eu não estou falando do apocalipse do final do mundo. Eu estou falando que os últimos dias que nós estamos vivendo, nós viveremos dias até 2030 de uma grande quebra das nações. Isso é comum, gente. Isso já aconteceu várias vezes. Os grandes grupos que governam o mundo, eles levantam sociedades e derrubam sociedades. Aconteceu isso na França, na Inglaterra, quando migrou no século XVIII para os Estados Unidos. E agora está tendo uma grande migração do poder. Entenda, o dinheiro não se acaba, ele só muda de uma mão para a outra. E se a igreja for entrar na pauta econômica do mundo, ela vai se ferrar. A gente precisa entrar com a janela aberta para o céu, onde Deus vai gerar recurso, onde ninguém imagina. Então agora é hora não de uma igreja assalariada, agora é a hora de uma igreja governamental, que tem que ter muito recurso, para poder salvar o mundo. Muito. Então agora é hora de treinamento, e o terceiro ano é o que a gente vai falar, que esse ano é o ano da aceleração e produtividade. Anote essa informação. Tem muita coisa aqui que eu estou falando no Espírito agora, então fique atento e anote. Esse ano será dividido em 2 estágios. O primeiro estágio é a aceleração forçada. Como assim? Você vai ter que acelerar numa rampa. Você já acelerou numa rampa? Pois é. É difícil manter o carro, né? Numa rampa. Imagina acelerar. Pois é. Esse é seu desafio esse ano. Esse é seu desafio esse ano. Você vai ter que fazer força. A visão que eu tive esse ano foi, a galera da academia me explica, que eu vi alguém correndo, mas correndo com aqueles pesos que ficam na canela. Como é que é o nome daquilo ali? Caneleira? Pois é. Eu via uma multidão de pessoas correndo com caneleira. Eu disse, caramba. Eu olhei assim, poxa, os caras estão correndo com caneleira. Só que aí eu olhei e não olhei pelo peso. Eu olhei e vi, eles estavam correndo quando todos estavam parados. Os outros estavam chorando. Poxa, eu tenho um peso na minha perna, eu não posso fazer. Tem um peso. O peso está aí, mas eu vou correr com ele. Eu vou correr. Vai ser fácil? Não diga que eu enganei você. Esse ano não vai ser fácil, mas eu tenho uma palavra já de ânimo. Vai ser 6 meses. Em 6 meses, você vai ter que fazer um esforço descomunal. Em 6 meses, você vai ter que se esforçar. Mas eu quero só te falar uma coisa. Quem entende de treino, entende isso. Quando você treina com a carga elevada, e você tem uns treinos, que quando você desce para a carga mais leve, o que acontece com você? Ela fica muito mais suave. Então, quando para o mundo estiver pesado, para você estará suave. Por quê? Porque você decidiu se esforçar quando todos pararam. Preste bem atenção, o que vai vir sobre o mundo nos primeiros 6 meses, vai vir uma palavra de estagnação e parar. Você não.
Porque vão dizer assim, como é que se corre em areia movediça? Como é que se corre na lama? Como é que se corre em terreno irregular? Eu correrei. Deus me mostrou uma imagem profética hoje, e eu vou mostrar para vocês no final disso aqui. Vou mostrar para vocês que tem um momento em que você não tem opção a não ser acelerar, 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 acelerar. Mas e se eu morrer? Eu vou morrer se eu ficar aqui. Eu vou morrer se eu ficar aqui parado. Eu vou morrer se eu ficar nessa estagnação. Esse ano é onde o meu ministério vai fazer as coisas mais revolucionárias que aconteceu. Essa é a palavra que você tem que ter. Os pastores aqui têm que entrar no modo agora. Você tem que entrar no modo desespero. É tudo ou nada. Sabe? É no momento em que o herói fica com o olho branco. Pronto. É que nem o Will no olho. O olho dele ficou branco. Nem me fale não, que eu ainda estou. Nada a ver da minha tia, né? Quem está boiando, fique, é melhor. Não quero entender o que eu estou falando. Esculhambação daquela, mas os caras fazem o olho do cara ficar branco. Quebra as pernas do outro. Para depois não dar em. Vai, continua. É o spoiler, mas bora. Quem está entendendo, estou falando de Stranger Things. Bom. Aí, é aquele momento em que você ativa o modo fúria, irmão. Que você vai ter que ir. Então a palavra desse ano é terras e produtividade. Mas antes de entrar na guia profética propriamente dita, eu preciso falar para vocês o que é que a voz profética mundial está falando. Tá certo? O que é que a voz profética mundial está falando. Tá bom? Eu vou ser generoso com vocês. Tá certo? E eu vou criar o PDF agora para que vocês possam me acompanhar. Vou botar o PDF aqui e vou jogar para a mídia. Foi. Esperem um pouquinho que esse PDF vai estar chegando para vocês. Tá certo? Isso aqui é só para vocês acompanharem. Depois vai estar saindo mais elaborado. Tá bom? Para que vocês possam entender. Tá bom? Primeiro, quando eu chego para dar a guia profética, eu primeiro escuto o que Deus quer falar comigo para que o conselho não seja contaminado. Qualquer coisa eu estou aqui, tá bom? Estou com o fone. Para me ter clareza, porque eu preciso caminhar em cima da palavra que o Senhor me deu. Aí eu vou ter rema, eu vou ter autoridade espiritual, porque eu sei que essa palavra não nasceu fruto da influência de qualquer outra coisa. Primeiro eu escuto o que é que o Senhor está falando comigo. E como Ele já me deu uma palavra de 7 anos, para mim fica muito mais claro. Eu só preciso depois só desossar ela. Depois, só que o que é que eu faço? Eu também preciso submeter o que eu recebi do Senhor ao colegiado profético e apostólico internacional. E tem profetas muito mais maduros e apóstolos muito mais maduros que já estão há quase 30 anos desenvolvendo guias proféticas. Essas guias proféticas, primeiro, vem a guia profética que vem a guia profética dos Estados Unidos, que vem do Dr. Peter Wagner, Sim Jacobs, e os apóstolos dali do cinturão do Bible Belt, que é do cinturão da Bíblia ali. E eu já tive a oportunidade de pregar numa dessas igrejas. Eu estava numa reunião onde eles redefiniram um novo movimento apostólico. Então já bebi dessas fontes, eu já orei nesses locais, eu me conecto a essas unções. Lá em Dallas, um dos grandes privilégios da minha vida, foi na última viagem que eu fiz, foi estar nesse ambiente, conectar com essa unção desses pais proféticos e apostólicos e também conectar com a unção do maior treinador cristão que já existiu, do homem que criou a maior metodologia de discipulado da história. Pronto, o QR Code está aí. A gente fala QR Code querendo ser moderninho, mas se fosse para falar o correto seria QR Code, né? QR Code. Aí ia ficar, eu fico imaginando a Vitória falando. Deu para pegar? Tá bom, vai soltar na TV agora também, para vocês poderem ver, tá bom?
Então, eu me conecto a essas unções e tenho gastado mais tempo para estar alinhado com essas unções proféticas. E o que é que acontece com essas unções proféticas? Eu estive com elas agora, em dezembro, e em fevereiro, no carnaval, vai ter um dia que eu vou ter que sair daqui e vou ter que me encontrar com o maior pai apostólico do planeta, que é o apóstolo Rony Chaves, que vai estar lá em São Paulo, e eu vou estar nesse evento com ele. Por quê? Porque esses homens estão morrendo, eles estão velhos, estão com quase 90, 100 anos, eles estão procurando profetas e apóstolos para liberar o movimento e o encargo que estão sobre eles. Então é meu dever, como um apóstolo, não romper o vínculo e o elo, mas conectar com o coração dos filhos aos pais, para que vocês possam receber algo e transferir para a próxima geração. Então também vou falar da guia profética deles agora aqui, mas os elementos que são essenciais. Se você quiser saber mais, a guia profética do apóstolo Rony Chaves, ela está disponível na internet, e a guia profética da C.D. Jacobs, do Peter Wagner, também está no site dos Generals, que são os generais de intercessão global, eles estão lá, as duas, tá certo? Então eu não vou gastar muito tempo falando. Por quê? Porque ela já está disponível. Vou gastar mais tempo falando da minha. Primeira coisa que a voz profética mundial, ela tem sido unânime, é na questão da nomenclatura do ano. Como assim? Para nós ocidentais, nós movemos o tempo pelo calendário ocidental, mas Deus não se movimenta dentro do nosso calendário ocidental. Ele se movimenta em qual calendário, gente? Qual calendário? Qual calendário? Judaico. Está entendendo? Porque Deus determinou os tempos, as festas e as estações para o povo hebreu. E dentro do povo hebreu, eu tenho uma janela de treinamento, que é o Parabellum World War, que eu tenho um direcionamento todo mês. E ainda tenho direcionamento para toda semana nas nossas reuniões que a gente tem. Né? Os alunos que estão comigo nisso, eles têm informações sobre isso, porque Deus ele tem palavra profética para tempo e estação todo mês. Nem todo mês é para comprar, nem todo mês é para vender, nem todo mês é para investir, nem todo mês é para reter. Tem mês que você tem que gastar, porque é estratégico, Deus mandou fazer isso. Então, a gente precisa entender que os tempos para Deus são coisas muito sérias. Então diga comigo assim, o ano que nós estamos no calendário judaico é o 5.786. Beleza, esse 5.786, a gente vai se dedicar a explicar unicamente a década e o ano, tá certo? 86, diga comigo, 86. Esse é um culto profético, tá bom? Então, eu sei que a gente já está avançado no horário, mas a gente precisa entender que a gente está definindo o nosso ano aqui. Então, tem uma coisa que é culto ordinário, e aqui é um ajuntamento profético. E em ajuntamentos proféticos, a gente define a nossa vida. Essa reunião define vida. Define vida. Teve empresários e pastores que escutaram o que eu falei e seguiram isso de forma criteriosa. Porque amanhã eu vou falar o que você vai fazer nos trimestres. Hoje eu não tenho como falar tudo, essa aqui é grande. Amanhã, hoje eu estou introduzindo. Amanhã eu vou falar, trimestre primeiro você faz isso, segundo você faz isso, na sua família você faz isso, nos seus negócios você faz isso, no ministério faz isso. Então, é direcionamento, aqui é um mapa profético estratégico, tá certo? Ano passado eu fiz um evento fechado e cobrei, esse ano eu entendi não, eu vou liberar, tá certo? Então, a gente demanda tempo, tá certo? Então a gente já tem mais meia hora aí dentro aí de liberação. E no final ainda vai ter liberação. Tá bom? Então a voz profética mundial tem sido coesa no número 86. Esse número 86, que é o ano que nós estamos, 5.786, ele é a chave para entender o que Deus vai fazer. Por quê? Primeiro, a gente vai dentro da década. A década é um 8. Um 8 é a letra Pei em hebraico. Que essa letra é a letra que é a letra equivalente à palavra boca. Declaração, fala, juramento. Por isso que os profetas e apóstolos têm entendido que essa década, que quando começou os anos 2020, também começou os anos 5.780, ela se tornaria numa década de grande avanço evangelístico, a década da fala.
E vocês vão ver que a igreja, em 2020, com a pandemia, ela passou por um grande salto. E muita coisa aconteceu, está acontecendo um grande movimento evangelístico, mas não ordinário, como a gente conhecia aquele movimento. Não, é um movimento evangelístico que está entrando por outras portas, pelas portas da influência. Esse movimento evangelístico não é mais como antigamente, que era de folheto, de evangelismo na rua, de impacto. Não, para você ter noção, muitas pessoas entraram na Casa Amarela, sabe por onde? Pelo iceberg, uma reunião de empreendedorismo. Hoje, 40% do nosso público na Casa Amarela, ele entra, sabe por onde? Pela internet. Vocês viram no dia do jornal, que nós mostramos que as publicações da Casa Amarela alcançaram 10 milhões de pessoas. Vocês têm noção de que uma igreja desse tamanho alcança 10 milhões de pessoas? Por quê? Porque Deus deu novas ferramentas para o PEI, para a boca que fala. A segunda letra que a gente vai ter ali é um Vav, 86, tá certo? E que se você juntar o 86, o Vav é a letra do homem. Então, diga comigo, esse ano é a letra que fala para o homem. Então já entende que 2026, só para a igreja, eu vou dar o primeiro conselho, esse ano é o ano de investimento no homem. A igreja que quer crescer, o ministério que quer crescer, precisa investir poderosamente em treinamento de pessoas, evangelismo. Por isso que eu já vou logo passar a fita aqui, eu não aguento, eu vou ter que falar. Esse ano nós vamos duplicar em treinamento. Os desbravadores, os filhos de Eva, o Fende os Céus, não será evento só para crente, será evento onde nós vamos trazer, convidar, chamar a gente que é do mundo. Ah, mas o cara é cachaceiro, ela é do job, eu não quero saber, bota ela lá dentro, mano. Bota ela lá dentro. Por quê? Porque é o ano que a boca de Deus está falando para o homem. Então tem ano passado era um ano de investir em estrutura. Ano passado era um ano onde a gente tinha que investir em parede, em prédio, em compra. Por quê? Porque era um ano da atmosfera. Esse ano não. Esse ano Deus está dizendo, invista no homem. Por quê? Porque quando você somar a palavra 86, a palavra 86 em hebraico é o número que é equivalente à gematria da palavra Elohim, que é a palavra do nome de Deus. Então, Elohim é o primeiro plural, é o primeiro adjetivo majestático que aparece para Deus na Bíblia. E nós estamos num período de criação, é o terceiro dia. Então agora eu estou sendo bem profético no que eu estou falando para vocês. Esse é o ano, diga, esse é o ano de Elohim. Elohim é o Deus Pai, é o Deus da justiça. Elohim, veja isso, Elohim é o nome de Deus ligado a governo, justiça, autoridade, ordem, julgamento e estrutura da criação. Agora diga comigo, Elohim foi o Deus que colocou a mão na terra e fez o homem. Então esse ano também é um ano de intimidade. Esse ano é um ano onde Deus vai se relacionar com os homens. Esse é um ano onde haverá uma manifestação da paternidade de Deus. Então nossos sermões precisam estar muito voltados a mostrar esse Deus que com suas mãos toca os homens. E esse ano eu também preciso entender que a mão do meu papai está sobre mim. Ele está me tocando. Esse ano eu preciso entender que Deus é o Elohim, é um ano em que Deus, Ele está liberado nos ares por causa da justiça do tempo, para me formar como Ele formou Adão. Esse ano é um ano onde Deus Ele está definindo os levels. Esse ano onde Deus está dizendo assim, o que é água fica para baixo e o que é terra sobe. Esse é o ano onde Deus está definindo onde os níveis dos filhos estarão. E aqui eu já estou profetizando. Tem filho que vai ficar abaixo, mas tem filho que Deus vai levantar das águas.
Não se assuste que algumas pessoas que nunca foram vistas, de repente elas vão começar a aparecer na mídia. Elas vão começar a aparecer na igreja. Elas vão começar... Veja, eu vou dar só um exemplo para você. Quem imaginaria que no final da carreira, o Luciano estaria cantando mais do que o Zezé e o Luciano enchendo estádio? Veja se não é Deus fazendo, levantando das águas. Ei, tem alguns aqui que Deus vai levantar do meio das águas e vai dar destaque. Porque esse ano é um ano de Elohim. Bereshit bara Elohim. No início criou Deus. Esse é o período, ou seja, Deus como juiz, Deus como criador, Deus como governante de sistemas, Deus lidando com as nações, estruturas, reinos e ordem cósmica. A aplicação profética de 5.786 é um ano que carrega fortemente a ideia de Deus ajustando estruturas. Por isso que a gente botou isso aqui, ó. É Deus ajustando. Aqui é que nem a corrida, é que nem a Fórmula 1, é que nem a corrida, é que nem uma corrida dessa aqui. Você vê que os caras estão correndo com tudo, e quando dá um probleminha, o que é que eles fazem? Para a corrida? Não, ele para, entra no pit stop. É esse ano. É o que Deus vai fazer. Ajustes rápidos, mas não pode parar. Não pode parar. Não vai ter tempo para lamúria. Ai meu Deus, eu quero cortar meus pulsos. É menos discurso e mais execução divina. É menos improviso e mais ordem celestial. Deixa eu explicar para você uma coisa. Esse papo agora é para... No começo eu falei para governantes e não para escravos. Agora eu falo para homens e não para menino. Se tem uma palavra que hoje eu estou com raiva dela, é a palavra vontade. Ai, eu não estou com vontade. Ai, eu não vontade. Vontade é coisa de menino, irmão. Vontade é coisa de menino. Eu tenho 2 meninos lá em casa, 3. Um é pura vontade, pura. Sem nenhum filtro. É o Benny. Ele tem 6 meses. A hora que ele tem vontade de mamar, a gente tem que dar. A hora que ele tem vontade de dormir, a gente tem que fazer. Sabe por quê? Porque ele não sabe processar ainda essas informações. E ele não sabe processar as emoções. O Guilherme, quando quer fazer alguma coisa, a gente diz, espera. A Elisa, quando quer comer fora da hora, a gente diz, não pode. A Elisa é escritora de nós todos. A mãe dela, eu estava lá fazendo sermão, aí a mãe dela disse, você não pode fazer isso aqui. Eu não sei o que a mãe dela estava falando lá. Não pode. E a Elisa, como ela é escritora, ela se chateia. E o que é que ela faz? Faz cartas para nós. Ela mandou uma carta para a mãe dela, não pode dizer não pode. Ela aprendeu a ler para rebater a mãe, na carta. Aí eu falo alguma coisa contra ela, ela escreve um coração partido. Aí de um lado ela bota W, do outro lado ela bota E. Porque eu chateei ela. Aí agora eu estou usando contra ela, você partiu meu coração. Aí ela, mas eles já são maiores, eu posso quebrar a vontade deles. E é necessário que eu quebre a vontade deles para quê? Para que eles não cresçam adultos transtornados. A Samara estava me dizendo que estava no aniversário. Aí veio uma mãezinha, no aniversário do Gui, ela estava com a mesa pronta, né? E os docinhos, tudo aqui. E dezenas de crianças aqui, né? Na frente, menino. Eu fico vendo, a gente botou os docinhos na mesa, eles ficam assim, ó. Tudo olhando. E o demônio falando aqui no ouvido dele, vai, bota a mão, pega um. Então você já tem um bocado de criança ali controlando todo mundo. Aí chegou uma mãezinha com um bebê chorando. Bebê não, né? Assim, já é criança já. Aí, é porque ela está chorando, que ela quer um bombom. Aí a Samara disse assim, não. Ela vai ter que aprender a frustração na vida dela, é bom. A frustração é maravilhoso. Se ela chega na fase adulta e ela recebe um não da vida, ela vai ter que tomar um antidepressivo, porque ninguém nunca frustrou a bichinha. Está entendendo? Então, gente, eu tenho percebido, olhando para os meus filhos, sabe o quê? Que vontade é coisa de menino. Homens e mulheres governamentais não andam por vontade. Homens e mulheres governamentais andam por propósito. Eu queria, qual era a minha vontade? Era ficar o mês todinho aqui com vocês, já começar o treinamento, começar o corre-corre com a Casa Amarela, fazer com que minha empresa engajasse e desenvolvesse novos projetos, mas eu não ando pela minha vontade, eu ando por propósito. Eu também sou um apóstolo, aí eu tenho que sair dia 11,
e viajar 3 cidades, longe da minha mulher, esperar ela chegar, longe da minha igreja que eu amo, longe dos meus irmãos. Por quê? Porque eu não ando por vontade, eu ando por propósito. Então esse ano é um ano que você vai andar pouquíssimo pela sua vontade, você vai ter que andar por propósito, porque vontade é coisa de menino, vontade é coisa de quem não tem alvo. Eu vi um amigo meu agora, de infância, ele morreu. Sabe por que ele morreu? Porque ele foi um homem governado pelas suas vontades. Desde criança ele nunca teve freio, ele comia o que ele queria comer, ele dormia onde ele queria dormir, ele nunca concluiu os estudos dele, ele nunca concluiu nada na vida dele. Ele era uma pessoa que começava e ele se chateava com qualquer pessoa que falasse alguma coisa dele. E sabe o que aconteceu? Ele, no auge da vida dele, com 30 e poucos anos, com um filho, uma mulher lá e um ministério aparente, sabe o que aconteceu? Ele morreu. Morreu, sabe por quê? Porque era um homem de vontades incontroláveis. Morreu com um coração com quase 900 gramas. Um coração normal tem 300. Sabe por quê? Porque ele não conseguia parar de comer, ele tinha vontade. Aí ele morreu. Ele morreu porque não tiveram como tirar ele de dentro de casa. Estava morrendo, tiveram que quebrar a parede para tirar. Faz a tua vontade, cara. Satanás vai estar lá dizendo para você, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Dorme a hora que tu quer. Acorda a hora que tu quer. Vai, faz a tua vontade, faz. Não obedece ninguém não, quem manda na tua vida é tu. E termina uma vida frustrado, fracassado, sem legar nada para ninguém. Vontade, anda pela tua vontade. E você é um moleque. Em 2026 você vai ter que aprender a andar pelo seu propósito. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Eu não quero julgar uma pessoa, eu não quero falar do erro de uma pessoa, mas a gente precisa trazer à tona. Trazer à tona. Ele é precioso, ele foi para o céu, mas o exemplo ficou. Não viva pela sua vontade. Não viva. Isso levou todos nós que éramos amigos dele a pensar. A pensar, a avaliar a vida. Em 2026... não, é menos emocionalismo e mais governo espiritual. Eu não estou sentindo de Deus, assim, eu não senti, sabe? Deus sentiu o quê, pô? Tu acha que tem algum botão na tua vida que quando tu tá lá desligando, aí Deus vai perto e tu liga, pô? Você é uma pessoa de propósito, cara. Tu não é bonequinho de corda, não, cara. Amadureça em nome de Jesus. Agora vamos aqui, preste atenção. Essa é a guia profética do que as pessoas estão falando dentro da guia do apóstolo Rony Chaves.